WhatsApps chegam sempre pedidos das nossas amigas pedindo para a gente converse sobre a menopausa. E a gente tirou ali da menopausa a questão da obesidade. É verdade que nesta fase a mulher engorda com mais facilidade? A mudança hormonal leva mesmo a essa oscilação e alteração do peso? Nós convidamos uma profissional, a nutróloga e endocrinologista Rosana Aparecida Ribeiro. Rosana, obrigada por ter vindo. Desculpa, Oliveira. Obrigada por ter vindo, viu? Por nada. E eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, você pode participar pelo 99897.000, viu, minha amiga? Que está interessada nesse assunto, pode desabafar conosco. É fato isso? Porque me parece que é uma queixa comum entre nós mulheres que entramos nesse período, né? Sim. Que o peso parece que a gente pisca e engordou. É fato, é verdade. O que acontece? Pior que é principalmente nas regiões mais desconfortáveis, que é barriga, a cintura e flanco. Que é aqui do ladinho exatamente. Assim, né? É aquilo, deixei de ter cintura, fiquei quadrada. Entendi. Por que isso acontece? Porque quando a gente para de produzir esses hormônios, o organismo consegue extrair um pouquinho, é muito pouco, do que ele precisa através do tecido gorduroso visceral. Desta localização. É uma fase que, como esses hormônios caíram, a massa, a gente tem uma dificuldade maior em manter ou até construir massa magra, a massa muscular. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, há muita coisa que a gente fala metabolismo lento ou não sei o que, parece que é uma máquina imensa fora da gente. O metabolismo está dentro da massa magra. O nosso motor celular está dentro do músculo. Então, quanto mais músculo, mais energia você gasta. Então é mais fácil, a gente até fala dentro de endocrinologia, fala, olha, a única maneira de não ter efeito sanfona é emagrecendo, perdendo tecido gorduroso. Se você não ganhar grandes quantidades de massa, mas pelo menos que não perca a massa magra, que não é uma tarefa tão fácil assim. Então o que acontece? Acontece que a gente tem que olhar o organismo assim como um todo, quando a gente fala do quesito obesidade, quando a gente está ganhando tecido gorduroso, seja até por sedentarismo, e alimentação indesejada, o tecido gorduroso é sempre uma resposta orgânica de essa pessoa está fazendo alguma coisa que é errada. Então eu vou guardar esse tecido gorduroso, porque a hora que ela adoecer, eu tenho energia de como lidar com isso. Então, mesmo que é uma coisa que a gente não gosta, que não é nada benéfico, porque por si só o tecido gorduroso é pró-inflamatório, ele libera citoquinas inflamatórias, então o aumento dele não é bom em nenhuma ocasião no exagero. Então, o que acontece? Acontece que o organismo é como se ele falasse assim, eu estou estocando, porque faliu essa hormonogênese aí, e eu vou ficar aqui no estoque. Porque a gente fala da perca, porque quando a gente fala em menopausa, ainda é uma coisa muito tabu. É muito, para você explicar o tratamento, para você explicar consequências, mas quando você vai ligando de onde vem para onde vai, começa a ficar mais fácil. O que acontece? Se fosse só, deixei de produzir ou diminuir muito a produção de estrógeno e progesterona, e é porque eu entrei na menopausa, o único risco é engordar, ficar mais desanimado, seria uma coisa mais simplória. Mas esses hormônios não têm só função sexual. Até quando se tem um calorão, é porque o estrógeno baixou. E o nervo vago que faz esse controle de temperatura, esquentou, esfriou, eu ponho uma blusa, esquentou, e na menopausa não precisa disso, você vai ter essas variações a qualquer momento, é esse nervo falando assim, não está chegando uma coisa que eu tinha contato e que me era necessário, eu estou dando algumas informações que por aqui, por dentro, não está indo muito bem. Então, osteoporose, osteopenia, junto até com o quesito obesidade, por quê? O estrogênio baixou e é ele que faz a permeabilização do cálcio. Então, muitas vezes você pega mulheres em osteoporose num grau elevado, você dosa o cálcio dela, tá bom, tudo certo. Tá bom, mas continua, porque faltou esse hormônio. A nossa preocupação hoje, quando a gente fala de menopausa, é o seguinte, faltou o estrógeno, a progesterona e explicar os efeitos, porque esses hormônios não... E cada dia que passa, a gente descobre uma coisa a mais na função
como um todo desses hormônios, desse organismo, inclusive o fato de aumentar a partir já do climatério, menopausa, aumentar demais o risco cardiocirculatório, AVC, infarto, mais um infarto do que o AVC. Entendi. E aí vocês falam tanto, eu vou trazer as perguntas aqui da turma, mas antes, assim, você falou tanto, a gente até vai estar com o fisiologista do exercício, quer dizer que eu posso prevenir esta questão dessas gordurinhas que vão se acumular? Pode. Pode, até você falou de fisiologia do exercício, é uma coisa que hoje a gente fala que o melhor, tem muitas coisas a se fazer, inclusive não hormonalmente, mas o remédio, pode-se dizer assim, da menopausa ou do climatério chama-se atividade física. Tá vendo, gente? Aí, deixa eu trazer a nossa amiga aqui, Mônica. O meu médico me receitou repositor de hormônio que me dava muita fome, muita dor de estômago e percebi que estava engordando bastante com este medicamento. Então parou. Ela entrou na menopausa eu acho cedo, 43. Hoje ela está com 48. Olha, a menopausa é uma coisa, a entrada, antes dos 40, é fato que a gente chama de menopausa precoce, ainda que tenha essa informação familiar. Porque até uma coisa que a gente sempre pergunta, com quantos anos, quando chega no consultório, com quantos anos sua mãe entrou? Às vezes não tinha mais útero, fez esterectomia, então a gente perde esse parâmetro, mas é uma coisa muito familiar, essa herança aí com quantos anos. Hoje em dia a gente também tem a questão que as nossas avós não usaram anticoncepcional, nossas mães pode ser que sim, pode ser que não, e a nossa geração já é uma geração que usou bastante. Então pode ou não, mas pode interferir em quando eu vou entrar ou não nesta menopausa. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a doutora Rosana, até para que eu possa ver aqui, né? Que eu possa ver as perguntas que estão chegando e trazer para ela. E ela falou, gente, remédio, atividade física. Tem outras também que a gente vai saber dela, né? Mas atividade física. E fazer exercício nesse período da menopausa é muito importante. Porque a gente trabalha essa questão de queimar gordura, massa magra. E eu fiz questão de convidar o Guilherme Pulga, que é fisiologista do esporte, que está agora com a Vasti Lauers. Porque a gente sabe, né, Vasti, a gente até conversou isso na redação. O exercício, ele é essencial. Mas, nesta fase da mulher, o que eu posso fazer para melhorar mais um bocadinho? Ai, aposto que tem um bocado de mulher aí pensando, mas e agora? Eu não criei gosto, não criei hábito pelo exercício e agora eu tô na menopausa, agora que eu tô mais indisposta ainda, o que eu vou fazer para melhorar, para me sentir melhor com o meu corpo, para ficar mais feliz, para voltar a ter aquele sorrisão no rosto? Aí a gente convidou, né, o Guilherme Pulga, que você já disse que estaria aqui com a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Porque existem alguns exercícios que vão facilitar essa introdução. Então, mesmo que eu não seja muito adepto, não tenha sido muito adepto até hoje, algumas atividades podem ajudar. E isso precisa mesmo fazer parte, esses exercícios precisam vir com regularidade para terem benefício, né, Guilherme? Com certeza, nós costumamos até brincar. O melhor exercício para a gente começar é aquele que a gente comece e que a gente continue, não pare ele, né? Porque a frequência é fundamental, porque muitas vezes a gente começa uma atividade, depois nós paramos, né, e aí você perde tudo que ganhou e não tem todos os benefícios. Então é importante nós iniciarmos uma atividade. Pode ser ela 3 vezes por semana, pode ser uma atividade mais leve e depois aí acompanhando e ir aumentando gradativamente e continuar. Não pode parar de fazer atividade física. Da mesma forma que a gente levanta, toma café da manhã, faz nossa higiene pessoal, a gente tem que inserir o exercício físico na nossa rotina. Agora, para ninguém ficar frustrado, decepcionado, nessa idade, quando está vinculado aí à menopausa, a mulher, os resultados demoram um pouquinho mais para vir? É preciso a gente ter um pouquinho mais de paciência nessa fase? Sim, nessa fase a mulher ela tem muita alteração endócrino-metabólica, ela tem aumento de incidência de doenças cardiovasculares, ela tem várias alterações que pode sim retardar e demorar um pouco mais. Tem a perda da massa muscular, que é importante, fundamental, tá, para manter esse gasto energético, para manter uma saúde, né, no organismo. Então, sim, você não vai conseguir resultados
resultados de uma hora para outra, tem que ser resultados realmente a médio e longo prazo. Mas é importantíssimo que, né, que para você ter esses resultados, que você inicie. E aí nunca é tarde para você iniciar. É importante você fazer o exercício, começar e não parar mais. Respira, você está olhando no espelho, ainda não está do jeito que você queria, respira, calma e não desiste, né? A gente separou aqui para você uma listinha com 5 exercícios, 5 tipos, né, modalidades, que seriam boas então para essa fase. Vamos começar ali, ó, com a corrida, caminhada, o que, as atividades aeróbicas? Sim, as atividades aeróbicas são clássicas, né? É importante que a gente faça ela, porque ela vai te dar uma aptidão cardiorrespiratória importante, que é uma das atividades que conseguem proporcionar uma queima de gordura bem acentuada também. Antigamente até se falava, né, que tinha que fazer um exercício mais leve, mais longo. Hoje se sabe que não há essa necessidade. A gente consegue, por exemplo, a queima de gordura e índices saudáveis com exercícios de curta duração com intensidade mais elevada. Então é importante a gente controlar a intensidade. Daí então a gente já começa a ter uma recomendação, por exemplo, de não ficar só na caminhada. A caminhada é um exercício excelente para iniciar, mas ficar sempre na caminhada pode ser, lógico, se ela não tiver nenhum outro problema, né, de articular, enfim, se ela não puder fazer um trote, uma corrida, algum outro exercício de intensidade maior, tudo bem, se não tiver nenhuma contraindicação. Mas fazer o exercício de moderado a alta intensidade vai ser importante. E aí a caminhada começa a perder um pouco, né, a sua função, e aí a gente pode inserir outros exercícios para ajudar e complementar essa caminhada. Ah, não, nunca gostei de correr, acho esse negócio de caminhada meio chato. Vamos então para a atividade número 2. Qual que seria uma outra opção, então? Vamos ver. Ah, aí é uma dança com mais gente, atividades em grupo, né, Guilherme? Isso, atividades em grupos coletivos são muito importantes, porque além da parte lúdica, né, prazerosa, você pode também associar isso, lógico, com a parte do dever de fazer o exercício. Então isso vale para tudo, vale para dança, vale para atividades de ginástica, vale para atividades em parques coletivos. Hoje a gente tem opções, não faltam, né, gratuitas, pagas, em academia, ambiente fechado, ambiente aberto. Então essas atividades que você consegue fazer em grupo, ela tem vários estudos que mostram que você consegue permanecer mais nela. Então, às vezes, eu não quero correr porque eu fico sozinha, eu não quero caminhar porque eu fico sozinha, eu não quero fazer musculação, porque às vezes a musculação eu também fico sozinho. Então vamos fazer atividade em grupo, que hoje nós temos muitas variedades para fazer isso. Um vai puxando o outro. Vamos lá, terceira modalidade então, o que mais que a gente pode fazer na menopausa? Atividades aquáticas. Atividades aquáticas também fundamental, e a gente sempre, a gente pensa quando atividade aquática, a gente pensa na hidroginástica, né? Mas nem sempre só a hidroginástica ela pode ser útil. A gente pode utilizar várias outras atividades, né? A própria natação, existem hoje ciclismo dentro da piscina, né? Onde você pedala, existe a própria corrida dentro da piscina, né? Já tem várias academias, vários clubes que já estão adeptos a essas atividades aquáticas. As atividades aquáticas, elas também têm uma função muito importante. Bom lembrar que, da mesma forma que a caminhada ela passa a ter um exercício, às vezes, que para começar ela é importante, mas depois a gente precisa aumentar a intensidade, às vezes a hidroginástica é a mesma coisa. Porque aí você faz hidroginástica 3 vezes por semana, aí você acomoda, e o momento que você acomoda, pode ser que você perca um pouco os benefícios, e aí você tem que aumentar um pouco mais. E aí, assim, a própria hidroginástica, no exercício dentro da piscina, você pode fazer exercícios de altíssima intensidade, né? Então é possível dosar essas intensidades com exercício dentro da água. Que delícia, amo exercício dentro da água. Vamos lá, em quarto lugar na nossa listinha, o que será que aparece? Aí é o Pilates. Pilates agora, né, está sendo bastante procurado, né, nessa faixa etária, né, das mulheres aí na pós-menopausa. O Pilates tem vários benefícios, né? Tem benefícios posturais, benefícios na osteoporose, tem benefícios na parte da flexibilidade, então das atividades funcionais. Então o Pilates ele também pode ser bastante utilizado para isso. É importante dizer que o Pilates ele tem uma função muscular, uma função de postura, uma função de melhorar a massa óssea, só que para a queima de gordura o Pilates sozinho ele não é suficiente. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue expressar mesmo que o exercício pareça fácil, mas às vezes a gente não consegue expressar uma intensidade muito alta para
queimar a gordura o suficiente. Então o Pilates ele é excelente para alguns pontos, né? Postura, a arquitetura muscular, só que para emagrecer é importante fazer o Pilates associado a alguma outra atividade. E aí essa outra atividade pode ser desde musculação, aeróbio ou qualquer uma delas. Por falar em musculação, quer ver que é ela que aparece aqui no 5º lugar da nossa lista, porque é muito importante fortalecimento, né, Guilherme? Com certeza, né? Como já foi dito, então após esse período, né, da menopausa, as mulheres, né, os homens perdem muito massa muscular. Então, principalmente por conta dessa alteração também hormonal nas mulheres, elas vão tendo uma maior perda de tanto da massa muscular e a função, que a gente chama de sarcopenia, né? Então, a musculação é fundamental. E se a gente pegasse aí no histórico, né, até a década de 90, às vezes a musculação era contraindicada, mas hoje não, a musculação hoje é indicada para qualquer fase, inclusive para gestantes. Quase obrigatória, né? Exatamente. E a musculação tem uma função importante, que é de manter o músculo, né? Como já foi dito, o músculo é fundamental, que a gente tenha uma massa muscular para que ele consiga dar suporte para fazer o exercício, dar suporte para fazer as atividades de vida diária, subir uma escada, carregar uma sacola, carregar o neto, né? Então, a musculação vai ser fundamental e ela é específica para isso, para a gente manter músculo. É possível até ganhar músculo, né? Porque se pegar uma mulher que foi sedentária e começar a fazer musculação, ela pode ganhar músculo sim depois da menopausa. É lógico que é muito mais difícil, né, que a fase jovem, mas é possível também manter e ganhar músculo nessa fase, e a musculação ela vai ser fundamental para isso. Muito legal. Mônica, olha só, o Guilherme estava me contando aqui que existe inclusive um projeto na UFO, né, Guilherme? Que atende as mulheres na menopausa, apresentando para elas esses exercícios, né? Quem é que pode participar? Podem participar, então, desse projeto lá na Faculdade de Educação Física, qualquer mulher que esteja já no período da pós-menopausa. Então, nós temos aí turmas anuais e semestrais, né, de exercícios, várias modalidades. Nós temos modalidades aeróbias, modalidades combinadas, aeróbias e musculação, modalidade de pilates, e tudo de forma gratuita com vários exames cardiovasculares, metabólicos, funcionais. E quem quiser e estiver interessado pode nos procurar lá na Faculdade de Educação Física. Ainda nós não começamos a fase de inscrição, mas provavelmente agora, já na primeira semana de fevereiro, já vamos começar as inscrições, né? Quem tiver o interesse, o telefone é 3218-2965, lá na Faculdade de Educação Física, na rua Benjamin Constante, número 1286. Maravilha, obrigada, viu, Guilherme, por todas essas orientações. E, Mônica, show de desculpa, né? Já sabe o que fazer e sabe até que tem essa possibilidade de fazer gratuitamente. Pois é, a gente vai informar o período de inscrições aí, viu, Vaxi? Combina com o Guilherme. E eu volto com a nutróloga e endocrinologista Rosana Aparecida de Oliveira. Rosana, a maioria das perguntas aqui, eu dei um checklist antes de voltar aqui com o Guilherme Pulga, e muitas mulheres reclamando da questão do calorão, fazendo exercício, fazendo dieta, não perde peso, e também a questão da amora. Folha de amora resolve, sim. Cápsula. A amora é um fitoestrógeno, que é o lugar do estradiol, que é o hormônio que faz. Num primeiro momento, ela ajuda bastante, mas ela não vai conseguir finalizar por completo esse fogacho, esse calorão. Para algumas pessoas até que sim, mas para a maioria das mulheres não. Vai bem até um determinado momento, depois começa a voltar novamente. Esse fogacho, eu falo que é o grito desesperado do organismo clamando por estrogênio. É claro que nós temos que ter um olhar muito atento, que tem mulheres que não podem, são completamente restrita à reposição disso. Daí é onde que você tem que abrir o seu leque e falar assim, bom, então tem algumas outras coisas. A amora até é uma da fitoterapia. Tem a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura. Quando você não pode usar uma reposição hormonal, e é aquilo que a gente estava comentando na hora do comercial, a reposição hormonal ela é tão individualizada, ela é tão que aquele 0, alguma coisa que sobrepassa para uma mulher pode não ser nada para outra. Então é um mapa, eu falo assim, a gente tem costume de falar que o ser humano não vem com um manual de instruções, vem. É só você fazer os exames certos que as instruções estão ali, para saber como que isso. E muitas vezes você chegar naquela dose que é a ideal,
não é uma tarefa mágica. Sabe qual é o problema? Sabe, a gente estava falando de atividade física. Ah, vou fazer atividade física porque eu cheguei na menopausa. A gente vai correr atrás dos sintomas da menopausa quando eles chegam. Nós não fizemos uma preparação, porque se a gente tivesse feito uma preparação, mesmo que quando eles chegassem, a solução deles seria mais fácil. A gente vai deixar para reformar o prédio a hora que a estrutura já balançou. Tem que fazer, isso aí é imperativo. Mas se tivesse tido um cuidado, porque o cuidado que a gente fala não é grandes cuidados, não. Uma alimentação um pouco mais regrada e atividade física constante, né? Já seria mais de meio caminho andado. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Rosana. Mas tem conversa para demais da conta, viu? E já eu volto com vocês a falar sobre o ganho de peso na menopausa. Eu estou com a doutora Rosana Aparecida de Oliveira. Rosana, deixa eu trazer, tem muitas perguntas em relação a quando eu sei que estou na menopausa, qual é a idade? E eu trago aqui a pergunta de uma amiga nossa, que também quer saber disso. Ela tem 56 anos, tirou o útero a 14, não sente ondas de calor, mas tem cansaço, indisposição e inchaço, principalmente nos tornozelos. Não faz nenhum acompanhamento médico. Então, essa questão, né, de saber, estou na menopausa ou não? Hoje, como a gente tem um grande número de mulheres que passou por esterectomia, retirada do útero, porque a gente acompanha a menopausa ou não com os ciclos menstruais. Quando a pessoa não tem mais, fica um pouco mais difícil. Daí é só com os exames laboratoriais mesmo, para a gente dosar esses hormônios que são até do sistema nervoso central, para saber estou na menopausa, não, como é que está a produção deles. Mas os sintomas que ela refere são sintomas muito característicos. Até a questão edema, quando a gente faz uma bioimpedância, que a gente vê lá água, massa de gordura, massa magra, né? Você vê que às vezes a pessoa reclama queixa de edema, mas a água corporal não está suficiente até para peso, idade, altura, todo esse balanço. É porque a gente fala que a água vai para um espaço que não o certinho dela. Falta massa muscular, que é o que dá uma hipertrofia, até o aspecto hipertrófico na massa muscular, porque quem armazena a água bem é a massa muscular. Você perde, ela vai ser mal armazenada, daí os edemas aumentam. Muitas mulheres até fazem uso de diurético de uma maneira muito arriscada, muito perigosa e errada, para falar que sente que os meus rins estão funcionando mal. Não, seu rim não está funcionando mal. Os armazenamentos não estão bons. Que não estão bons, né? Tem até uma amiga nossa, a gente falou da questão, né, do exercício que o Guilherme trouxe, confirmou a questão do remédio, que é a atividade física, sem dúvida. Né? E a questão da alimentação. E você trouxe uma questão muito interessante, minhas amigas, eu peço a atenção de vocês, que é o processo inflamatório. Às vezes fica ali na peleja, faz exercício, tá com alimentação, mas o corpo está inflamado, ou seja, não vai emagrecer. Não. A questão alimentar, tem algumas coisas que a gente pede, alguns exames, para ver como é que está essa ingesta. Como que está a ingesta? Porque quando você chega num momento que você está fadigado, mesmo com sobrepeso ou já na obesidade, mas tem uma fadiga, o próprio corpo dá uma pedida, entre aspas, umas coisas mais calóricas, como se fosse para repor energia. Daí é muito comum mulheres da menopausa falar assim, eu não tinha tanta aptidão por doce ou carboidrato e aumentou. Não é incomum esta queixa, tá? Então, é uma coisa, aquilo que a gente estava comentando, o organismo, até quando a gente acha que ele está errando, ele está um erro para compensar alguma outra coisa. Então, a gente tem que ver como que está essa alimentação. Não está pobre no que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes, que os micros nos servem até como antioxidante. Muitas vezes, se tem um processo inflamatório alto, e as pessoas têm muita confusão no processo inflamatório. Qual órgão que está inflamado? Não é um órgão, é uma coisa generalizada. Você pensa assim, você tem uma massa muscular inflamada, ou você tem um fígado, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, mais comum na menopausa, não deixa de ser um processo com os seus quesitos inflamatórios, o sangue passa por ali, ele passa por ali e circula o corpo todo. Então, é uma inflamação, ainda que não uma doença ainda totalmente como uma doença sozinha, esse processo, mas toda doença, o diabetes é uma doença altamente inflamatória que aumenta o risco, porque diminui a sensibilidade da insulina na menopausa, que o diabetes tipo 2, o que é? Resistência insulínica, não é, num primeiro momento, não é uma falta de insulina. Então as coisas vão se respondendo.
E muita pergunta para você, Rosana. A Célia do bairro Itanhamã entrou na menopausa aos 35 anos e está com 55. Tinha 64 quilos, agora ela emagreceu no caso dela. Está com 55. Não tomou hormônio. Está se sentindo mal. Será que é porque ela perdeu muito peso? Tem alguma coisa indicando, né? Ela entrou... Ela pode ser considerada menopausa precoce, porque antes dos 40 é considerado, pela análise, pelos exames mais novos, antes dos 40 é menopausa precoce. O que pode ter acontecido com ela, o que mais pesa na balança é massa magra. Se ela emagreceu muito, pode ela ter até aumentado o tecido gorduroso, mas perdeu essa massa magra. Então, na balança vai haver uma perca importante de peso. Rosana, eu li semana passada, a gente vai lendo tantas coisas, né? Essa questão da alimentação, é claro que a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação. Claro, lógico. De lá, né? Sim. Não é, agora é importante, mas a gente tem que ter essa preocupação. Sim. Que na menopausa a mulher teria que diminuir ali pelo menos 30% das calorias. Olha, é uma coisa, se falar de caloria é uma coisa muito já um tanto quanto ultrapassado. Talvez você tivesse que falar de carboidrato. Entendi. Entendeu? Porque tudo que a gente consome tem carboidrato. Até num bife de 100 gramas, por exemplo, tem 0,3 gramas de carboidrato. Então, você tem que fazer a montagem, aquilo que a gente estava falando. Cada um tem uma... Agora, se é uma mulher ativa... contudo, não tem uma necessidade. Outra, a gente já não está mais num espaço de tempo de falar assim, dieta, só dieta. Se não for o conjunto, dieta, atividade física e tudo engraçado que todo mundo sempre, agora de uns tempos para cá, que isso já está tão esgotado, porque antigamente, quando eu saí da endocrinologia, todo ano tinha uma dieta da moda. É verdade. Agora que não tem mais muita coisa que se esgotar. Algumas que você vê até com outro nome, você vê que já existiu no passado. Então, o que acontece? Mas ninguém fala assim, vamos combinar a atividade física diferente, né? Hoje eu vou fazer spinning, amanhã... Então, tem ainda um sedentarismo muito grande, até no pensar, né? a esse respeito. Então, não necessariamente. Às vezes, incluir algumas coisas que o brasileiro ainda não é muito... Algumas castanhas que são importantíssimas. Concordo, numa salada aumentar o brócolis, diz que brócolis é sinônimo de menopausa, porque é muito bom nisso e tudo mais. Então, tem sim algumas coisas, mas não necessariamente, se eu só diminuir 30%, vai resolver, né? Vai resolver ou vai ser muito benéfico. De repente, se um organismo está subnutrido, vai ser pior. Muitas mulheres amigas minhas aqui, não dá para falar o nome de todos vocês, mas eu vou trazer a questão que é o calorão. É normal. Independentemente da idade, ou seja, quer dizer, passei dos 35 ali, estou na menopausa, enfim, e está atrapalhando até a relação sexual de uma amiga nossa aqui. Com certeza. Olha, é um sintoma da menopausa, mas a gente não pode dizer que é uma coisa que é normal, porque é uma coisa que realmente, quando tem, é de tirar o prumo. Tira. Entendeu? E a gente sabe hoje que cada crise de fogacho, a gente perde conexões neurais quando isso acontece. É um grito, por isso que eu te falei, que é um grito mesmo do pedindo por alguma coisa. Então, não interessa qual o tratamento, mas tem um tratamento que vai ser adequado para essa pessoa, para passar por essa fase com uma maior tranquilidade. Nosso tempo está terminando aqui, mas eu quero trazer para você uma amiga nossa. Ela está usando Amora com tribulos terrestres, eu te confesso, você conhece? Conheço. Mas ela disse que ela percebeu na menopausa que os peitos, né, os seios cresceram bastante. É por causa disso? Está usando, o calor não diminui, está com 54 anos, a barriga também está muito grande, não é de comer tanto, não janta. E ela está preocupada. Ela respondeu tudo aí. Respondeu tudo. Respondeu tudo. Com a pergunta, ela já respondeu. O que acontece? O seio aumenta por quê? Porque na menopausa, o tecido, a mama tem muito tecido gorduroso. Muito. Então, como tem uma tendência a aumentar, se você for ver a densidade está muito menor. Mas o tecido gorduroso proliferou. E como a maior gordura é na parte da frente, cintura, como a gente já falou, vai aumentar nesse quesito. Rosana, para a gente fechar, uma amiga nossa está desesperada, tem problemas cardíacos, está na menopausa e acima do peso. Ela consegue modificar isso? Olha, nos cardiopatas, a gente fala daqueles tratamentos que eu falei. A gente não, na grande maioria deles, a gente não pode lançar mão dos hormônios.
tá? Principalmente se tem hipertensão, a pressão alta, está descompensado, não pode. Daí a gente vai ter que ir mais do que nunca para a atividade física, de acordo com o que ela pode, com a alimentação, sim, e com fazer os exames para ver se esse quesito inflamatório que a gente falou, se estiver alto, para a gente tratar isso. Que daí as coisas já melhoram. Quer dizer, para todas essas nossas amigas, é claro que menopausa é sempre, né, uma questão muito pedida aqui, mas a gente tem condições de prevenir e mesmo que eu esteja engordando, tem condição de tratar. Tem condições. Tem condições, né? Muito bem. É isso. Aí a Eva Laranjeiras aqui também falando a mesma situação. Olha, 48 anos, está com 52 quilos e já ganhou 10. Deve estar inflamado, porque ela falou que faz dieta e não perde nada. Sim. É, né? Daí a pessoa acaba entrando no, sabe, aquele desgosto por dieta, desgosto por tudo. E fica mais fácil quando a pessoa se vê nessa coisa de procurar a pílula mágica. Não existe pílula mágica. Não é porque você se adequou a um tratamento que você não tem que fazer atividade física, não tem que controlar a dieta. A pílula mágica, gente, não existe. A gente conversou com a doutora Rosana Aparecida de Oliveira, endócrino e também nutróloga, com a gente aqui hoje, conversando sobre a menopausa. Fica tranquila que a gente volta a outras questões desse momento da vida da mulher. Eu preciso agradecer. Rosana, obrigada por ter vindo. Por nada, imagina. Espero você em outras oportunidades. E a você também que sempre participa conosco, viu? Vem aí o Fala Brasil com mais informações, mais notícias para você. E logo mais tem o Balanço Geral. E hoje de volta, Rafael dos Anjos, tá? 10 para meio-dia. Obrigada pela companhia. Vamos que vamos. A semana está começando. Eu te espero amanhã às 7.